mais, estamos juntos, amém? Então vamos começar a nossa aula, sexta aula hoje, que fala sobre o batismo e a ceia do Senhor, amém? Os irmãos já têm aí um entendimento importante do batismo, a respeito da importância do batismo e também da Santa Ceia do Senhor. Então essas são duas coisas que nós como igreja praticamos, né? E também é algo muito importante no desenvolvimento nosso, né, que nos traz então uma importância de conhecer e ter um entendimento a respeito do batismo e também da ceia, né, porque se nós fazemos isso, qual que é o motivo, né? Qual que é essa grande importância disso? Então o batismo e a ceia do Senhor, elas são ordenança, né? Ou seja, são um mandamento específico dado por Jesus aos seus discípulos, que contém um significado simbólico a serem celebrados pela igreja até a volta de Cristo. Então, até a volta do Senhor é algo que nós precisamos ter como prática da igreja. E então, se nós percebemos a importância e entendemos por que nós fazemos isso, porque, um exemplo, é igual criança, né? Meus filhos, às vezes vamos fazer algumas coisas e perguntam: pai, por quê? Por que tem que fazer isso todos os dias, né? Por que tem que dormir todos os dias? Eu já recebi perguntas assim. Por que tem que demorar para fazer tudo isso? Então a nossa aula de hoje vai falar sobre a importância do batismo e da Santa Ceia e por que nós fazemos essas duas coisas. Nós temos então o batismo e também temos a ceia. Então, como eu falei para você no início agora, que a Santa Ceia e o batismo é uma ordenança que Jesus deu aos seus discípulos e para ser praticado até a volta do Senhor Jesus. Então, se é uma ordenança, é um mandamento específico para nós, como igreja dos discípulos de Jesus, nós então vamos conduzir esse batismo e vamos conduzir a ceia até a volta do Senhor Jesus. Amém? Por quê? Porque é uma ordenança do Senhor. Foi Jesus que nos ensinou e nos mostrou. Então, qual que é o significado do batismo? Primeiramente, eu vou começar falando sobre o batismo. Então, qual que é esse significado do batismo? Então, o batismo, ele é um ato público a qual nós anunciamos a nossa fé, que nós estamos em Cristo e estamos sepultados na sua morte e ressuscitamos juntamente com Ele. Que é o quê? Então, no batismo, a minha velha vida de um homem e uma mulher pecador, ela morre. E agora, então, eu revivo novamente com Cristo. Eu ressuscito com Ele em uma nova vida. Amém? Então, esse é o significado bem básico, bem rápido a respeito do batismo. Então, o batismo, ele traz esse significado, que a minha velha vida passou e agora, publicamente, eu estou assumindo que eu vou viver uma vida com Cristo, que eu tenho a fé no Senhor. Então, por que o batismo ele é público? Então, é na frente das pessoas, não é algo escondido, não é algo que é feito simplesmente na sua mente, ou ali, não, Senhor, eu me declaro batizado. Não, não funciona dessa maneira, porque o batismo é algo público, é como se cumprindo uma justiça, né? Vamos dizer assim, cumprindo um mandamento que o Senhor nos deu para nós. Então, aí a gente fala: mas Jesus, ele não teve pecado. Por que ele batizou? Ele batizou para cumprir toda a justiça, para que não encontrasse nele nenhuma situação a respeito de que ele não cumpriu. Então ele cumpriu toda a justiça, ele cumpriu todas as coisas e nos fez, então, participando dessa justiça. Então nós vivemos hoje a justiça de Cristo, nós estamos nessa justiça. Então, a primeira coisa aqui que nós podemos a respeito do batismo e o poder do batismo, pelo poder da ressurreição de uma nova vida, lá em Mateus 28:19, na grande comissão, Jesus ele nos dá uma ordenança que não tem como fugir dela. O que é? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, é uma ordenança bíblica, não é isso? Sim. Qual é o versículo? Eu não falei a referência, né? Mateus 28, versículo 19. Obrigada. De nada, continua com nós aí.
Ajuda a gente. Se eu não falar, você entra igualzinho a Ana Helena fez. Então, olha só. Então, Mateus 28:19, sendo um mandamento que Jesus diz: ide e fazer discípulos em todas as nações e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, essa aula que nós estamos falando sobre batismo e a Santa Ceia, e eu estou falando agora primeiramente sobre o batismo. Então, essa é uma ordenança, um mandamento a qual Jesus nos direcionou: e de fazer discípulo. Ao fazer discípulo, batiza ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que significa esse batismo? Significa que ele nasceu de novo, ele se converteu e ele crê em Jesus. Ele crê na obra de Jesus. Ele crê no princípio da palavra de Jesus. Então isso que é poderoso. Ele crê na obra de Jesus na cruz. Então o batismo é um ato público a qual eu estou falando para todo mundo qual é a minha fé. Então, em muitas outras ocasiões, existem vários rituais onde as pessoas fazem ali, é igual aqueles batismos de, vamos dizer, não é nem um batismo, mas é aqueles trote de universidade. Aqui não tem muito, mas lá nos Estados Unidos, pelo menos você que é jovem, gosta de assistir aqueles filminhos americanos, né? Aqueles filminhos que tem ali as universidades e tem as suas fraternidades, aí tem os seus batismos, né? Tem aquela questão do High School Music, aquela coisa toda. Então tem esses filmes aí com esses rituais ali, onde quando a pessoa vai para a universidade, ela então, para entrar na fraternidade, ela tem que fazer várias coisas, e no dia tem o quê? O ritual de passagem. Esse ritual de passagem também é chamado de quê? Batismo. Que agora ele faz parte dessa fraternidade. Então eu quero te falar uma coisa. Então, o batismo no contexto que nós vivemos, ele também é esse entendimento, ele também é como se fosse esse ritual, para você demonstrar publicamente que você tem a fé em Cristo, que você acredita na obra dele, é nessa fé que você vive, amém? Então, esse é o primeiro entendimento que nós podemos aprender sobre a importância do batismo. E ao aprender sobre essa importância do batismo, que é uma nova vida que você vive, você então vai entender que quando Jesus fala, ide portanto, fazer discípulos em todas as nações e batizando-os, é o que? Que os discípulos eles vão passar por esse momento também, eles vão passar por esse ritual de ser batizado. Então todos nós temos que passar por esse momento de sermos batizados, amém? Então aí nós vamos aqui compreender quais são o entendimento a respeito do batismo. Lá em Marcos 16, versículo 15 ao versículo 16, fala também sobre essa mesma direção. E disse Jesus: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura do reino de Deus, ou a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Aqui fala do entendimento do crer e ser batizado. Então há um específico aqui muito interessante. Então quem crer e for batizado, ele será salvo. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Então, aqui é o entender a importância do batismo. Jesus, ele nos dá uma grande comissão. Ele faz com que nós façamos discípulos pregando o evangelho, e ao mesmo tempo ele também nos ensina o quê? Que temos que batizar esse pessoal. Esses discípulos têm que ser batizados. Porque às vezes tem algumas pessoas, né? Os irmãos estão entrando no Instagram, boa noite, sejam bem-vindos para participar da nossa aula. Então olha só, às vezes tem algumas pessoas que elas se convertem, mas falam, não estou preparado para batizar. Então, estar preparado para batizar, não existe isso, ninguém nunca vai estar preparado para batizar. Você não consegue ser capaz de se preparar para batizar. Mas Jesus, ele deu a ordem, arrepende seus pecados, né? Jesus, ele deu a ordem para nós irmos pregarmos o evangelho, fazer discípulos e batizá-los. Então, com todo o meu tempo, os meus anos de experiências de pregação, de ser pastor, de trabalhar com jovens,
É muito engraçado ouvir isso. Não, mas eu tenho algumas coisas para fazer na minha vida, porque batizar é um negócio muito sério, né? E depois que eu batizar eu não vou poder fazer mais isso, não vou poder fazer mais aquilo. Deixa eu falar uma coisa. O batismo ele é sério mesmo. Eu nunca vou tirar a seriedade do batismo. Eu quero te falar uma coisa. Batismo é coisa séria. Por que é coisa séria? Porque é um ato público a qual você está assumindo a sua fé. E o que é você assumir a sua fé? É isso que eu vou viver. Eu não vou viver mais essa vida pecaminosa. Agora eu vou viver uma vida de acordo com a minha fé. Qual que é a minha fé? Cristo. Se a minha fé é Cristo, é nessa fé que eu vou caminhar. Eu vou viver dessa maneira. Então por isso que é sério, porque você está assumindo, vamos dizer assim, publicamente a sua fé. Então há uma seriedade nisso. Amém? Mas quando você compreende a sua seriedade do batismo, dele ser sério, de você assumir a sua fé, e então você vai viver ela, é claro que o Senhor também vai te capacitar a vencer todas as coisas. Não, então não existe essa questão de estar preparado. As pessoas, não, é porque, nossa, né, estou indo na igreja agora, eu preciso, né, experimentar esse negócio para ver se é isso mesmo que eu vou viver. Então depois que eu entender que, então é a mesma coisa da primeira matéria, né, dos fundamentos, que nós falamos sobre a importância do fundamento. Como em Mateus 7, quando Jesus fala, como você pode me chamar de Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? É a mesma coisa. Eu não entendo como que a pessoa fala, eu amo Jesus, aceitei o Senhor Jesus, tive uma experiência com Ele, aí Ele fala para me batizar. Não, mas peraí, não vai também longe demais não exagera. Eu já aceitei Jesus, agora batizar? Então, qual que é importante nós compreendermos esse entendimento? Uma das coisas interessantes é que os discípulos, eles seguiram à risca o que Jesus falou, e de fazer discípulos e batizai-os. Lá em Atos capítulo 8, versículo 12, nós vamos ver os discípulos aqui falando isso. Olha só o que está escrito em Atos 8, versículo 12. Quando, porém, derem crédito a Filipe, que os evangeliza a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim os homens como também as mulheres. Porque quando, porém, eles iam dando crédito, o que eles iam dando crédito? Eles iam crendo no que Filipe estava pregando. Então, a partir do momento que eles iam crendo no que Filipe estava pregando, que eles estavam sendo evangelizados a respeito do reino de Deus, em nome de Jesus, eles iam sendo batizados. Lá em Atos capítulo 2, versículo 38, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Então aqui Pedro ele vai até falando a importância do arrependimento e falando a importância que eles iam sendo batizados. Então quando você vê aqui que os discípulos estão cumprindo o que Jesus falou, ide e fazer discípulos por todas as nações, pregando e batizando, lá no livro de Atos você vai ver muito isso acontecendo. Então, no entanto, você vê no momento onde acontece algo extraordinário no livro de Atos, onde há um batismo simultâneo de aproximadamente 2.000 pessoas. Então olha só tanto que o evangelho estava sendo ali disseminado, estava acontecendo onde as pessoas estavam sendo evangelizadas, crendo e sendo batizadas. Então aquelas pessoas estavam dando de maneira pública o seu testemunho. Agora não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então o batismo ele é uma dessas expressões que Paulo usa nos livros, nas suas cartas em 1 Coríntios, que ele fala, não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Então o batismo é uma dessas, vamos dizer assim, é uma das maneiras de você assumir isso. Não sou eu mais quem vivo, agora eu vivo pela fé a vida que Cristo tem em mim. Então, quando nós compreendemos que é uma direção, uma ordenança, nós então vamos cumpri-las. Amém? Ao cumprir, nós vamos então entender a importância do batismo. Por que o batismo ele é uma ordenança? Cristo, ele foi o primeiro
a nos dar. Ele não foi o primeiro, mas ele foi o que nos deu esse exemplo. Porque João já estava ali batizando as pessoas por arrependimento. E Jesus então chega para ser batizado. Então quando Jesus chega para ser batizado, João fala para ele: não, mas o que é isso? É você que tem que batizar, não sou eu. Mas Jesus então fala para João: não, mas é importante que eu cumpra toda a lei, toda a justiça dos homens. Porque eu vim para cumprir todas. Por que Jesus veio para fazer isso? Por que Jesus foi lá e cumpriu toda a justiça? Para ninguém poder chegar aqui e falar: não, mas o Senhor não fez. Então, quando nós estamos interpretando a palavra de Deus, é muito importante nós entendermos que Jesus ele estava aqui na terra como homem. E sendo homem, ele teve todas as necessidades. Ele passou por todas as coisas, por todas as pressões, tentações. Ele passou por tudo como homem. Então lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, fala que Jesus, ele veio aqui na terra, ele não usurpou de nenhuma maneira ser Deus aqui. Então lá fala sobre todos os sentimentos que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Por quê? Porque ele estava aqui na terra como homem. Então, estar aqui na terra como homem, ele teve que passar por todas as necessidades do homem. Então, olha só, lá em Mateus capítulo 3, versículo 13 e 16, fala da experiência de Jesus, do batismo de Jesus. Fala o seguinte: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: é eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. Irmãos, esse aqui também dá uma palavra. Eu gosto muito de ministrar uma palavra sobre as evidências do batismo. Depois eu vou, em outra oportunidade, vou ministrar com você. Fala, Abreu. Qual que é a referência aí, Mateus? 3, capítulo 3, versículo 13 a 15. Então, olha só. Então, quando você tem essa compreensão de que Jesus cumpriu toda a justiça batizando, ele mesmo ordenou aos seus discípulos que praticassem o batismo. Lá em Mateus 28, como nós lemos, e também em João 4, do 1 ao 2, Jesus fala: quando, pois, o Senhor veio a saber... Olha só, isso aqui é muito interessante, presta atenção aqui. Em João capítulo 4, versículo 1 e 2. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então aqui, Jesus, no ministério que está ali junto com os seus discípulos, ele ensinando os seus discípulos a batizar. Então, aqui nós podemos ver a importância da ordenança do batismo. Então, os apóstolos, como nós lemos também em Atos, mais uma vez, trazendo sobre isso. Então, pastor, qual que é o significado do batismo? O significado do batismo é o quê? É o ato público a qual eu estou morrendo para esse mundo, e eu vivo uma nova vida com Cristo. Eu estou assumindo a minha fé em Cristo. Amém? Então compreenderam aí esse primeiro ponto do significado do batismo. E por que nós então batizamos as pessoas? Então nós batizamos as pessoas porque é uma ordenança de Jesus. Mas qual que é algo importante que nós precisamos entender a respeito do batismo? Por que o batismo ele precisa ser feito com entendimento? De que Jesus fala de discípulos, de pessoas que... E Pedro fala a respeito do arrependimento. Então, o batismo, ele é também ensinado a respeito dessa questão da importância do arrependimento. Então, quem tem condições para se arrepender? Quem tem consciência do pecado. Então,
Só vai assumir o batismo quem é aquele que tem consciência do que ele está vivendo. Então, exemplo, eu só tenho como eu assumir algo do que eu sei, do que eu tenho consciência do que eu estou assumindo. A fé. Amém? Então, nós precisamos ter esse entendimento. Então, pastor, o que precisa para ser batizado? Quais são as necessidades? O que eu necessito? Quais são as condições que eu preciso para ser batizado? Existem duas condições absolutamente indispensáveis. Primeiro, fé, crer na obra de Jesus, que você nasceu dele de novo. E o segundo, o arrependimento. Então, sem fé e sem arrependimento, você não tem como batizar. Então, por quê? Porque o batismo ele é para arrependimento, ele é para confissão, para você confessar que você nasceu de novo e vive uma vida em Cristo. Amém? Então, essas são duas condições que são inadmissíveis: a fé e o arrependimento. Por que o arrependimento? Porque você tem consciência que você não vai viver mais uma vida de pecado. Ah, pastor, então você aí que é pastor não peca? Não, eu não estou falando isso. Há duas diferenças: a vida de quem peca e a vida do pecador. O que é essas duas diferenças? Porque quem peca, ele peca, mas ele não vive no pecado. O pecador é aquele que vive no pecado. Nós não somos mais pecadores, porque nós nascemos de novo. Amém? É difícil você ouvir isso, né? Você fala assim, uau, deu um choque aqui na cabeça de que eu não sou pecador. Então, você não é pecador, você nasceu de novo. Amém? Pecador é aquele que vive no pecado. É aquele que está vivendo uma vida de pecado. Agora que você nasceu de novo, que você vive uma vida em Cristo, você peca, mas você não vive no pecado. Entendeu? Porque se você é um pecador, você vai ser igual às pessoas do mundo. Não vai haver diferença entre você e a pessoa do mundo. Qual que é a nossa diferença com as pessoas do mundo? É porque eles vivem no pecado e nós não. Por quê? Porque quando nós temos o comportamento de pecar, rapidamente nós nos arrependemos do nosso pecado. Nós temos a pessoa do Espírito Santo que gera em nós o quebrantamento a respeito do pecado. Então nós vivemos uma vida de arrependimento. Então, quando você tem esse entendimento, você então vai viver a compreensão de viver a nova vida em Cristo. Você estar nele. Então você nasceu de novo. Você agora é a justiça de Deus. Fala assim: eu sou a justiça de Deus. Eu estou vendo aqui na imagem, eu não ouvi a boquinha de vocês mexendo. Fala: eu sou a justiça de Deus. Então, você precisa ter essa compreensão que você é a justiça de Deus. Amém? Então isso te faz entender que você não é uma pessoa que vive no pecado. Então, por mais que eu possa pecar, mas eu não vivo no pecado. Então, isso que é poderoso você ter compreensão nisso. Outra coisa, o batismo ele deve ser realizado em nome da Trindade, como Jesus ensinou. Como que Jesus ensinou? Jesus ensinou o quê? Jesus ensinou ir fazer discípulos, pregar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, todo batismo ele deve ser realizado dessa maneira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém? Então, nessa aula que nós estamos tendo hoje sobre a importância e o significado do batismo, o batismo tem que ser como Jesus ensinou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma outra coisa muito importante que você precisa entender a respeito do batismo: o batismo ele não transmite graça, ele não lava pecado e nem tampouco salva. O batismo ele é um sinal visível de algo que ocorreu no seu coração, que creu na obra de Jesus na cruz e decidiu seguir, viver essa verdade, viver aquilo que Deus transformou. Então o batismo ele não tem poder de salvar.
Senão a gente podia pegar um monte de gente, jogar dentro da água e falar, batizar no nome de Jesus, ele estaria salvo. Então não é assim que funciona. Entendeu? É só pegar esse irmão difícil, sabe aquela pessoa difícil? É só pegar ele e levar, vamos ali no clube. Nem fala, nem avisa. Só vamos lá no clube. Na hora que ele estiver na piscina, vem aqui. Segura ele assim na cabeça. Ele batizar em nome de Jesus. Afoga ele e volta, ele estaria salvo. Não seria tão fácil fazer isso. Seria muito bom, mas não é assim que funciona. Então o batismo não é desse jeito, né? Porque se fosse assim, irmãos, eu já tinha batizado tanta gente desse jeito, porque nas piscinas eu tenho a facilidade muito grande de afundar a cabeça da pessoa, né? Pela minha altura e pelo meu tamanho é fácil de fazer isso. Era só pegar e... Mas não é assim que funciona, né? Então funciona do que acontece. Funciona... Oi. João Pedro disse que duvida do senhor dessa facilidade. Depois eu demonstrava com ele. Beleza. Vamos no próximo, lá no nosso no clube lá, nós vamos fazer vou batizar vocês tudinho de novo. Pastor, Sim. você falou que ele não salva os outros dois? Ele não salva, ele não transmite graça e nem lava o pecado. O último é qual? Não lava o pecado. O batismo ele não lava o pecado. Vamos junto? Fala. Então, o que acontece? Ele não vai fazendo isso. O que faz isso é o sangue de Jesus. Amém? Você que está na live do Instagram, se você está ouvindo aqui é porque nós estamos no meio de uma aula online, você está participando junto comigo. Então, olha só. Então, o batismo ele não transmite graça, ele não lava os pecados, ele não salva. Ele é só um sinal visível que você dá de maneira pública para as pessoas, esse sinal de algo que está transformando o seu coração, que é a obra de Jesus que você crê, que te salvou, que te transformou, porque é o sangue de Jesus que lava, é o sangue de Jesus que purifica, é o sangue de Jesus que nos redime, é o sangue de Jesus que salva, e é através do sangue de Jesus que nós recebemos toda a graça. Então é a obra de Jesus na cruz que nos garante tudo isso, que nos garante graça, que nos garante salvação, que nos garante ser salvos e limpos de todo o pecado. Amém? Compreenderam a importância do batismo? Então, tem alguém que está fazendo a aula que não é batizado? Manifesta aí. Você está apontando aí para... Se você não é batizado, manifesta aí em voz. Fala, pastor, eu não sou batizado ainda. Pode falar, quero ouvir. Eu não sou batizada ainda. Ana Helena não é batizada. Quem mais? Eu. Você também não é batizado? Tem mais alguém que não é batizado? Então é só a Kelly e a Ana. Que maravilha. E a Karen? Karen também não é. Olha que maravilha. Vamos fazer um batismo top depois de acabar essas aulas aí. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, Ana Helena? Então, depois das aulas, nós já temos um batismo já marcado, onde nós vamos fazer o batismo das meninas. E eu vou aproveitar e batizar o restante aqui daquele jeito de novo. Viu? Igual o João estava duvidando. Vou batizar na força, viu, João? Ó, o Lucas Moreira, que está nos acompanhando aqui, também não é batizado. Então, Lucas, se você quiser ser batizado aí no Instagram, você marca comigo que nós vamos fazer o batismo aqui da galera. Você já participa junto com a gente desse batismo, tá bom? Tamo juntos. Então, isso é poderoso. Depois dessas aulas de fundamento, nós vamos ter um grande batismo desses irmãos aqui que vai ser top. Agora vamos falar sobre o significado e a importância da ceia. Amém? Então a ceia do Senhor também foi algo que o Senhor ordenou para nós fazermos a ceia. Para nós então também foi instituída pelo próprio Senhor Jesus. Como assim foi instituído pelo próprio Senhor Jesus? Porque quando estava ali antes da sua morte, chegando a Páscoa, como nós tivemos agora, né? A festa da Páscoa. E como estava então chegando esse dia,
antes da sua morte, Jesus, ele então faz a ceia. Então o Senhor Jesus, a ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Durante a celebração da Páscoa dos judeus, a ceia, é um memorial do sacrifício substitutivo de Cristo na cruz. Qual que é o significado da ceia? A ceia, ela traz para nós o entendimento que é o quê? Que ela é um memorial da obra de Jesus, né? Vamos dizer assim, da pessoa de Jesus sendo sacrifício no nosso lugar. E lá em Mateus, capítulo 26, acompanhe, Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 28, fala o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramando em favor de muitos para remissão de pecados. Aqui Jesus, então, ele começa, ele institui a ceia. E qual que é o significado e a importância da ceia? Mateus 26, versículo 26 a 28. Fala, Ana Laura. Mas a primeira ceia não foi depois das 10 pragas? Quando teve as 10 pragas, não foi a primeira ceia? A ceia da Páscoa, né? Então, a ceia que eu estou falando é a ceia do Senhor Jesus. Porque a ceia da Páscoa ainda não tinha esse entendimento. Tá bom? Não tinha essa importância de saber o que é o significado da ceia que Jesus fez ali junto com a Páscoa. Porque a Páscoa, qual que era o significado da Páscoa? O significado da Páscoa trazia sobre o povo de Israel, antes de Jesus, trazia sobre o povo de Israel o sacrifício, né, de remissão de pecado sobre a vida daquele povo. E agora então Jesus, ele vem nesse mesmo período e traz para nós esse entendimento que ele é o sacrifício pela remissão do nosso pecado, que não teria mais nenhum outro sacrifício, não precisa de mais nenhum outro sacrifício por nós, porque Jesus já foi esse sacrifício ali na cruz. Amém? Então olha só, aqui Jesus, ele dá início a essa Páscoa do Senhor. Quando ele dá início a essa Páscoa do Senhor, fala, a respeito dele mesmo, lá em 1 Coríntios nós temos uma explicação bem mais detalhada a respeito dessa Páscoa. Dessa ceia. Lá em 1 Coríntios 11, do versículo 23 a 28, fala o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor... Não quero entrar nesse contexto aqui ainda. Mas aqui, fala em 1 Coríntios 11, do 23 ao 28. Aqui, quando está falando sobre fazer em memória do Senhor e anunciar a morte do Senhor, é anunciar o seu evangelho. Júlia, seja bem-vindo, acabou de chegar. Sinta-se à vontade entre nós. Estamos falando aqui sobre o batismo e sobre também a ceia do Senhor. Aí, Júlia, o restante da aula você vai lá no Instagram, que vai estar salvo lá, depois você assiste, ok? E é muito bonito aí, viu, Yuri, esse pendedorzinho no cabelo. Então, olha só. Então, vamos voltar aqui para a ceia do Senhor. E, voltando a falar a respeito da importância da ceia, de compreendermos isso,
que quando nós cearmos e tivermos na ceia, nós então vamos fazer isso lembrando do Senhor. Lembrando o quê? Dessa obra que é de substituir a nós na cruz. Nós merecíamos a morte, nós merecíamos a condenação, mas o Senhor Jesus na cruz nos trouxe a remissão dos nossos pecados, nos redimiu dos nossos pecados. Então vale enfatizar que a ceia é um memorial, que o pão é o pão mesmo e o vinho é o vinho. E não há transformação em momento algum no corpo e no sangue de Jesus. O pão dá esse símbolo e o vinho apenas representam um modo simbólico a morte de Cristo em nosso favor. E Jesus diz: fazei isto em memória de mim. Então, exemplo, o pão vai trazer o simbolismo do corpo de Cristo, e o vinho vai trazer o simbolismo do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Fala, Tati. Você desativou o som. Eu posso falar que essa então é uma liturgia que a gente faz para lembrar do sacrifício de Jesus. Assim, é isso mesmo. A ceia é você lembrar, você trazer um memorial do sacrifício de Jesus na cruz por nós, do poder substituir. Hã? Eu posso chamar isso de liturgia? Liturgia? Pode? Sim, a liturgia, na verdade, é todo o sistema que nós fazemos no culto. Então, exemplo, o culto normal, ele está dentro de uma liturgia. Qual que é a liturgia? Começa com louvor, aí o louvor vai até tal horário, aí desse horário vamos ter o pastor com a palavra, depois da palavra já temos o irmão da oração, da amizade, aí tem a oferta. Então, essa é uma liturgia que nós seguimos no culto. Tipo um cronograma? É tipo um cronograma. Então a ceia, no dia da ceia nós temos a liturgia de fazermos a ceia, né? Então nós costumamos fazer a ceia sempre no primeiro domingo de cada mês. Ok? Então primeiro domingo de cada mês. Então olha só, qual que é a compreensão e entendimento a respeito da ceia? De estarmos envolvidos nisso, de termos essa compreensão, essa declaração de fé. A declaração da qual nós estamos caminhando no propósito, caminhando nesse entendimento que Jesus... Deixa eu só organizar aqui o negócio aqui no esboço da aula, que ficou meio atrapalhado aqui, só um minutinho, senão eu vou me perder aqui na aula. Então olha só, o batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças da igreja estabelecidas pelo próprio Jesus Cristo, sendo ambas de natureza simbólica. Então, o batismo dá o simbolismo de você morrer para esse mundo e você assumir a sua fé publicamente diante das pessoas, e a ceia é o símbolo de quê? De que Jesus ele morreu na cruz por mim e por você, e por causa dessa morte hoje eu tenho acesso a ter paz com Deus, a ter a justiça dele em mim. Então, quando eu faço parte desse corpo, dessa nova aliança. Quando nós falamos sobre a nova aliança, do derramamento de Jesus, então que quando nós falamos, por que nós fazemos esse memorial da ceia? Que esse memorial que nós hoje estamos envolvidos em uma nova aliança, né? E dentro dessa nova aliança, nós temos acesso à presença de Deus, temos paz com Ele e temos acesso à justiça de Cristo. O que são essas três coisas poderosas? Então, que você vai ter acesso à justiça de Cristo é que nenhuma condenação, de acusação nenhuma, há sobre a sua vida. Agora você está completamente livre de toda condenação, porque você tem acesso à justiça de Cristo. A justiça de Cristo está sobre você. Então, quando nós ceiamos, a importância da ceia é trazer esse entendimento sobre nós, que eu estou dentro da nova aliança. E na nova aliança, meu irmão, não existe mais sacrifício. Como assim não existe mais sacrifício? Como era feito antes. Agora eu tenho livre acesso à presença de Deus.
Ao ter livre acesso à presença de Deus, Jesus, ele já resolveu todo o meu problema de pecado. E quando então nós entendemos a importância de estarmos dentro dessa aliança, por isso então nós ceiamos. Então a ceia é trazer esse memorial que substitui a minha vida pecaminosa para dentro da nova aliança. Então Jesus, por que Jesus fala fazer em memória dele? Porque nós cremos e entendemos que tudo que ele fez, é o que ele fez e não o que eu faço, que me garante essa nova vida, que me garante estar envolvido nessa nova aliança. Então, a única coisa que eu posso fazer para participar dessa nova aliança é ter fé, é crer no que Jesus fez e ser participante de todas as suas ordenanças. Qual foi as suas ordenanças que nós estamos estudando hoje? Batismo e ceia. Então, se eu creio em Jesus, eu preciso batizar e também tenho que ceiar. Aí eu acho muito assim, como que a pessoa fala que crê em Jesus, que ama Jesus, e quando você fala sobre batismo, ela não quer batizar? Há uma incoerência que está na mente dessa pessoa. Então, quando você tem essa compreensão da importância de você estar envolvido nisso, que o batismo e a ceia, ela consiste nesse simbolismo de imersão. Qual que é o simbolismo? Dá um exemplo, que nós estamos falando sobre batismo e sobre ceia. A declaração de fé cristã em relação ao batismo, voltando aqui um pouquinho para falar sobre o batismo, que o batismo ele consiste no simbolismo de imersão do crente em água após a sua publicação, sua pública profissão de fé em Jesus Cristo como Salvador, único, suficiente e pessoal. Ela simboliza a morte e o sepultamento do velho homem, como nós falamos. E nos traz então um novo entendimento, que agora eu vivo uma vida em Cristo. Eu vivo uma vida no Senhor. Então esse é a compreensão e o entendimento do batismo. A fé que eu tenho, né? E quando nós falamos então de estarmos em Cristo, da nova aliança, você até está envolvido na nova aliança, você traz o entendimento que você tem esse livre acesso à presença de Deus. Então antes, olha só para você entender, antes o povo não tinha acesso à presença de Deus. O acesso à presença de Deus era através de um representante. Qual que era esse representante? O sumo sacerdote, que levava então o sacrifício da pessoa até o lugar santo, e esse sacrifício então entregue a Deus dava a ele o perdão dos seus pecados. Então olha só essa liturgia terrível que é na antiga aliança. Aí Jesus, como esse sacrifício vivo, morre na cruz. Ele nos dá uma nova aliança. E qual que é essa nova aliança? Ele tira toda essa liturgia e vem habitar dentro de nós. Olha que negócio poderoso. Então, na nova aliança, Jesus habita dentro de você. Sabe, você não fica assim, uau, empolgado em ouvir, em falar algo a respeito desse jeito. Eu fico assim, fascinado com a palavra de Deus, de que eu estou vivendo isso. Então, Jesus na cruz, ele quebra essa liturgia e vem habitar e morar dentro de nós. Nos dá livre e total acesso à sua presença, a presença de Deus. Nos dá total, completa paz. Então, quando nós estamos ceando, nós estamos lembrando isso em memorial. Que Jesus, ele tira essa liturgia da antiga aliança e nos coloca em uma nova aliança. Que nos dá paz. Ele coloca-nos numa nova aliança que vai nos trazer o que? A justiça de Deus, de não ter nenhuma condenação. Você sabe qual que é o maior mal das pessoas hoje, principalmente dos cristãos, e principalmente cristão antigo, é que eles vivem debaixo de condenação. Eles vivem debaixo de acusação. E pelo fato de eles viverem debaixo de acusação, eles deixam de desfrutar da nova aliança. Eles deixam de desfrutar de todo o acesso que eles têm na nova aliança. Por quê? Porque eles estão acusados. Como assim, pastor? Como que a pessoa deixa de viver e desfrutar da nova aliança? Porque eles ficam tão presos à acusação, à condenação, que eles ficam, eu não mereço isso. Eu
Não, Jesus, não é possível que Deus vai fazer isso por mim, não é possível que eu vou viver dessa maneira. Nossa, eu tenho que jejuar 21 dias na água, orar o joelho no milho, para poder ser perdoado desse pecado, porque agora eu tenho acesso a... Mano, misericórdia, que cabeça é essa? A gente falou que você tem livre acesso. De que maneira? Quando você tem a compreensão que Jesus habita dentro de você, que você está na nova aliança, você fala assim: agora, pois, nenhuma condenação há para a questão de Jesus. Senhor, nenhum pecado está sobre mim. Eu pequei, estou arrependido porque eu estou em Cristo, Cristo habita em mim. Não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Eu estou nele, por meio de estar nele, eu então desfruto da nova aliança. Amém? Então, continuando, para nós já irmos aqui para o caminho, caminhando para o final. Então, quando nós temos essa compreensão, né, e entendemos isso, que o batismo ele nos dá essa condição para sermos membros de uma igreja, né? Então, um exemplo, o batismo, que é uma condição para ser membro de uma igreja, deve ser ministrado sobre a invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos também esse entendimento, essa clareza. Então, a ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida. Então, a ceia você não tem como fazer ela de maneira sozinha. Você vai fazer ela de acordo com como foi feito com Jesus. Ele fez ali na mesa com os discípulos. Então, a ceia vai ser feita da igreja. Então, por isso nós nesses dias... Ah, pastor, mas não está tendo culto nesses dias. Então, faz a ceia com a sua família. Ah, pastor, não tem família nenhuma. Estou sozinho. Então, você fala para o irmão: irmão, pega o vinho aí que eu vou te fazer uma videoconferência e nós vamos fazer a ceia junto. Amém? Olha que maravilhoso isso. Nós podemos fazer a ceia em videoconferência. Eu já fiz várias ceias desse jeito. O irmão estava lá com o vinho dele, com o pãozinho, eu também estava aqui do lado. Irmão, nós temos uma aliança, e essa aliança que nos garante estarmos na nova aliança, estamos envolvidos nela, e em memória ao Senhor nós estamos aqui juntos. Olha que poderoso. Então não tem desculpas para você não fazer a ceia. Amém? Então, neste memorial, que é a ceia, o pão ele representa o corpo dado por nós no Calvário, e o vinho ele vai representar o quê? Olha, a Jenny está entrando aqui. E o vinho vai representar o sangue derramado por nós, que nos dá na nova aliança. Amém? Jenny, seja bem-vinda. Fala algo para nós aí, para poder ouvir sua voz. E põe aí a imagem para também poder ver você. Seja bem-vinda, Jenny Eduarda. E, por último, aqui sobre a ceia do Senhor. A ceia deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Jesus Cristo. Foi o que o Senhor Jesus falou. E a sua celebração pressupõe o batismo bíblico e o cuidado, né, do exame de cada um. Então, o que é o pressupõe o batismo bíblico? Então, se você nasceu de novo, você então decidiu batizar, você então vai cear. Então, a ceia, e principalmente em algumas igrejas, ela é feita só com os membros que são batizados, né? Mas isso vem a cada um o exame de si mesmo. Se a pessoa se examinar e ela então perceber que ela pode ali cear, que ela não venha perder a ceia do Senhor. Amém? Que ela possa realmente ser participante de tudo isso. Então, a nossa aula de hoje é sobre isso, sobre esse entendimento da ceia e também do batismo. Então, nós estamos envolvidos nessa nova aliança, e ao estarmos envolvidos nessa nova aliança, nós vamos então ter esse desfrute e vamos ter essa compreensão daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Que nós possamos então ter esse entendimento a respeito do batismo e da nossa aliança. Eu vou estar enviando para vocês de maneira individual uma tarefa para você fazer essa semana, além daquela que nós já combinamos desde o início da aula. Tá ok? Então você vai poder participar e desenvolver muito bem algumas coisas que nós estudamos aqui juntos. Mas antes de nós finalizarmos,
eu quero falar para você algo muito poderoso a respeito desse entendimento. Então, quando nós falamos sobre a questão da ceia e falamos também a respeito do batismo, principalmente da ceia, falamos muito sobre nós estamos envolvidos nessa mesma aliança, estamos envolvidos nesse corpo. Ali foi Pastor, algo que Jesus fez por nós. Fala, Yuri. cortou, não deu para ouvir. O senhor pode repetir, por favor? Então, eu não sei exatamente aonde cortou aí para você, mas eu estou falando um pouco sobre algo importante aqui para nós finalizarmos a respeito dessa questão do batismo e principalmente Cortou na sobre... parte que o senhor falou assim, antes de irmos pro final. Aí você começou a falar alguma coisa e cortou. Entendi. Então é isso que eu estou falando, sobre a questão da importância da ceia, de nós estarmos envolvidos na ceia, que fala sobre essa unidade, né, porque dali de sermos do corpo de Cristo está sobre nós. E algo interessante que quando nós dividimos o pão, né, nós estamos dividindo e fala sobre essa questão da parte de estarmos envolvidos no corpo, de sermos o corpo e de estarmos envolvidos nesse corpo, né, que nos garante essa nova aliança. Então, uma das coisas mais poderosas que você precisa entender é que você faz parte e você está envolvido na nova aliança. Que ao entender isso, você vai caminhar, você vai então desenvolver essa vida cristã, né? Então, há uma compreensão muito poderosa que nós temos sobre fazer parte do corpo. E neste memorial, né, da ceia, de que quando a igreja está reunida, a ceia é um momento onde nós estamos comemorando, né, e proclamando a morte de Jesus, que é simbolizada pelo pão e pelo vinho, que é a nossa salvação. Então, às vezes, quando você fala assim, eu sou salvo, deixa eu te falar uma coisa. A salvação é algo que nós precisamos realmente nos alegrar com ela. Por quê? Por que nós precisamos nos alegrar? Porque você sabe para onde você estava sendo condenado? Mas eu estava sendo condenado à morte. Não é simplesmente sendo condenado à morte. Você estava sendo condenado à morte e ao inferno. Pastor, a morte já não é inferno? Não. A morte é morte, inferno é inferno. Então, inferno, ele vai ser um lugar de muita dor. E em Apocalipse, quando fala sobre que vai haver ranger de dentes, né, muitas coisas a respeito de tudo isso. Então, quando você foi salvo da condenação do inferno, da condenação do pecado, você agora tem uma nova vida. Então, olha o peso disso. E esse entendimento está ligado no quê? Na ceia, na Santa Ceia, como nós falamos. Então, de Jesus ali na cruz, que nos garantiu salvação dessa morte, nos garantiu salvação dessa condenação. E hoje nós podemos desfrutar de uma nova aliança. Amém? Então, espero que você tenha compreensão e entendimento da importância do batismo e também da importância da ceia.